人即心神就得步步紧跟神的教宗，应做到羔羊，无论走到哪里，我们都跟上去。这才是真寻求真道的人，才是认识圣灵做工的人。自求自居道理的人，都是被圣灵的做工淘汰的人。神在每一个时期都要开展新的工作，在每一个时期都在人中间有新的开端。人若只守住耶和华是神，或耶稣是基督，这些尽在一个时代适应的真理，那人永远都不会跟上圣灵的做工，永远不会得到圣灵的做工。跟随着羔羊的教宗，到最终的人，才能得着最终的祝福。 Amém. Amém. Devemos seguir de perto os passos Sim, de ensina quanto muito mais eu bom. ouço, mais eu gosto É desse. verdade. Graças a Deus. Sim. As palavras de Deus mostram como é vital seguir de perto os passos dele e acompanhar a obra do Espírito Santo. Eu nunca entendia esse aspecto da verdade. Só me agarrava às minhas noções e imaginações, pensando que, se fosse fiel ao nome do Senhor Jesus e ao seu caminho, eu seria levado para o céu quando ele voltasse. Por isso, não busquei nem investiguei a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Cheguei muito perto de perder minha chance de acolher o Senhor. Irmão Lee, como acabou aceitando a obra dele? Sim. Se Sim. quiserem, posso compartilhar minha experiência. Sim, por favor. Sim. Certo dia, em agosto de 2012, eu estava relaxando num lado da cama após o jantar, enquanto minha esposa estava ouvindo música do outro lado da cama. E eu podia ouvir uma melodia cativante vindo dos fones dela. Por curiosidade, eu perguntei: "O que você está ouvindo?" Sorrindo, ela disse: "Hinos da Igreja de Deus Todo-Poderoso." Então eu me sentei e perguntei em voz alta: "Você acredita em Deus Todo-Poderoso? Não está traindo o Senhor Jesus?" De maneira áspera, ela respondeu para mim: "Não fale sobre o que você não entende. O Senhor Jesus retornou. Ele encerrou a era da graça, iniciou a era do reino e está fazendo uma obra nova. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Então minha fé nele não é trair o Senhor, é seguir os passos do Cordeiro. É mesmo. É como diz a Bíblia: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá." Pense um pouco. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, muitos deixaram o templo e aceitaram sua obra. Você diria que eles traíram Deus Jeová? Não. Eles não só não traíram Deus Jeová, mas acompanharam os passos de Deus e ganharam a salvação do Senhor. Correto. Foram os sumos sacerdotes, escribas e fariseus que se agarravam às leis nas Escrituras e resistiam e condenavam o Senhor Jesus, pensando que eram devotos de Deus Jeová, que acabaram amaldiçoados e punidos por Deus. Por acaso você não está ciente disso? Quando ela disse isso, eu não soube o que responder para refutar. Então, eu respondi com raiva: "O Senhor nos deu tanta graça. Devemos permanecer fiéis ao seu nome e caminho, seja como for. Não podemos demonstrar ingratidão." E com isso, saí emburrado do quarto. Num esforço de impedi-la, contei à nossa filha o ocorrido, e ela ficou do meu lado. Quando minha esposa foi a uma reunião naquele dia, nossa filha foi e fez uma cena para impedir a reunião. Ao chegar do trabalho, fiquei sabendo disso e então lhe disse: "Você foi muito bem hoje. Continue assim, minha filha. Fique de olho em sua mãe enquanto eu estou trabalhando. Esse é o certo a fazer. Precisamos encontrar um jeito de fazê-la voltar a seguir o Senhor Jesus."
Mas dias depois, as férias da nossa filha terminaram e ela voltou à escola. Temendo que minha esposa fosse às reuniões, convenci nosso filho de 10 anos, com uma mesada, a vigiá-la e não deixá-la ir para a reunião quando ele voltasse da escola. Ele me informava onde ela tinha ido todos os dias depois que eu ia trabalhar. Comecei a relaxar um pouco quando eu soube que ela só tinha ido trabalhar nos últimos dias. Mas o que me deixou mais surpreso foi ver que ela não saía mais para jogar baralho. Em vez disso, arrumava a casa e até terminava o trabalho no campo. É, isso mesmo. Eu fiquei perplexo. É. Ela sempre jogava baralho e negligenciava a casa. E nunca consegui fazê-la parar. Ela até orava e confessava ao Senhor, mas nunca mudava. Por que tinha mudado de repente? Por quê? Por quê? Eu não sabia o que estava acontecendo. Certa vez, eu acordei no meio da noite e vi um feixe de luz brilhando na cortina. Como assim? Eu não fazia ideia de onde vinha aquela luz. Sim. Que mistério. Ao procurar, percebi que a luz vinha debaixo da coberta da minha esposa. Eu achei estranho e me perguntei o que ela está fazendo. Sim. Com cuidado, eu saí da cama e fui até o outro lado para ver melhor. Eu olhei por debaixo dos lençóis. Ela estava lendo um livro com uma lanterna. Isso mesmo. É isso que estava fazendo. Eu pensei, ela não desistiu de sua fé em Deus Todo-Poderoso? Não imaginei que ela ainda estaria lendo esse livro. O que será que tem nele que a leva sem tocar entre os lençóis para lê-lo? E, por mais que eu me oponha a isso, porque ela insiste em continuar crendo, aquilo não fazia sentido para mim. É claro. Lembrei de como eu ficava de mãos atadas quando ela jogava baralho e até negligenciava a casa. Por que essa mudança repentina? Será que foi esse livro que a transformou? Eu tentei entender. Então eu pensei, quer saber? Eu preciso descobrir o que está escrito nesse livro. Sim. Boa ideia. Certo dia, quando minha esposa saiu depois do café, me lembrei imediatamente do livro. Vasculhei cada armário e gaveta. Procurei por toda a casa, mas não encontrei absolutamente nada. De repente, eu lembrei que ela poderia ter escondido o livro entre as roupas. E foi assim que eu o encontrei. Que bom. Quando o tirei do guarda-roupas, vi um livro grosso, de capa dura. A palavra manifesta em carne. Eu abri e me senti atraído de imediato pelo título de um dos capítulos. E Sim, qual era? Qual era? Deus preside o destino de toda a humanidade. Ah, Eu li o capítulo do início ao fim e uma passagem me comoveu de forma muito profunda. Eu exorto as pessoas de todas as nações, de todos os países e até da indústria a ouvir a voz de Deus, a observar a obra de Deus, a atentar ao destino da humanidade, fazendo assim com que Deus seja o mais sagrado, o mais honroso, o mais elevado e o único objeto de adoração dentre a humanidade. E permitindo que a humanidade toda viva sob a bênção de Deus, como os descendentes de Abraão viveram sob a promessa de Jeová. E como Adão e Eva, que originalmente foram criados por Deus, viveram no jardim do Éden. A obra de Deus é como ondas poderosas que se levantam. Ninguém pode detê-lo. Ninguém pode interromper seus passos. Só aqueles que ouvem atentamente suas palavras, os que o procuram e têm sede dele, é que podem seguir seus passos e receber sua promessa. Aqueles que não o fazem estarão sujeitos a um desastre esmagador e a uma punição merecida. Amém. Eu pensei, essas palavras têm tanta autoridade e são tão poderosas, nenhum ser humano poderia tê-las professado. São estas as palavras do Espírito Santo? Minha esposa disse que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, que crer nele é seguir os passos do Cordeiro. Se isso for verdade, obstruir seu caminho seria
resistir a Deus. Exatamente. Exatamente. Isso não me tornaria igual aos fariseus de 2000 anos atrás? Tornaria. Os fariseus se agarraram à lei e não aceitaram a obra do Senhor Jesus. Resistiram e o condenaram insanamente. Acabaram sendo cúmplices em sua crucificação. E foram amaldiçoados por Deus. Eu me perguntei: se Deus Todo-Poderoso é de fato o Senhor Jesus que retornou, eu não estaria cometendo aquele mesmo pecado terrível de me opor à nova obra de Deus? Sim. Sim. As consequências seriam inimagináveis. Então lembrei o que o livro dizia. Só aqueles que ouvem atentamente suas palavras, os que o procuram e têm sede dele, é que podem seguir seus passos e receber sua promessa. Pensei: não posso continuar julgando e condenando cegamente a obra de Deus Todo-Poderoso. Devo ler esse livro com cuidado e investigá-lo a fundo. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso me lembra daquilo que o Senhor Jesus disse. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Correto. A vinda do Senhor não é pouca coisa. Sem buscar e investigar com humildade, perderemos a chance de acolhê-lo. Seria o arrependimento de uma Isso vida. é verdade. Sim. Sim. A partir daquele dia, eu li a palavra manifesta em carne sempre que minha esposa saía de casa. Certo dia, ela me disse que precisava fazer hora extra no trabalho. Então encerrei meu trabalho mais cedo e voltei para casa, o mais rápido que pude. Assim eu teria mais tempo para poder ler aquele livro. Entendi. Vi que no livro dizia: todo o meu plano de gerenciamento, o plano de gerenciamento de 6.000 anos, consiste em 3 etapas, ou 3 eras. A era da lei do início, a era da graça, que também é a era da redenção, e a era do reino dos últimos dias. Minha obra nessas 3 eras difere em conteúdo de acordo com a natureza de cada uma. Mas em cada estágio, essa obra beneficia as necessidades do homem. Ou, para ser mais preciso, é feita de acordo com as artimanhas que Satanás emprega na guerra que eu travo contra ele. O propósito da minha obra é derrotar Satanás, tornar manifestas minha sabedoria e onipotência, expor todas as artimanhas de Satanás e, assim, salvar a raça humana inteira que vive sob o império de Satanás. E aí também li: a obra que está sendo feita no presente tem movido adiante a obra da Era da Graça. Isto é, a obra que está totalmente sob o plano de gestão de 6.000 anos tem se movido adiante. Apesar de a Era da Graça ter terminado, a obra de Deus tem feito progresso. Por que eu digo repetidamente que este estágio da obra é construído sobre a Era da Graça e a Era da Lei? Isto significa que a obra deste dia é uma continuação da obra feita na Era da Graça e é um avanço sobre o que foi feito na Era da Lei. Os 3 estágios são muito bem interconectados e cada elo na corrente está firmemente atado ao próximo. Por que eu também digo que este estágio da obra é construído sobre o que foi feito por Jesus? Supondo que este estágio não foi construído sobre o que foi feito por Jesus, outra crucificação teria que ocorrer neste estágio, e a obra redentora do estágio anterior teria que ser toda feita novamente. Isso seria sem sentido. Por isso, não é que a obra esteja completamente terminada, mas que a era se moveu adiante, e o nível da obra foi elevado ainda mais alto que antes. Pode-se dizer que este estágio da obra foi construído sobre o fundamento da Era da Lei e sobre a rocha da obra de Jesus. A obra é construída estágio por estágio, e este estágio não é um novo começo. Somente a combinação dos 3 estágios da obra pode ser considerada o plano de gestão de 6.000 anos. Amém. Ao ler essas passagens, me perguntei se minha esposa poderia estar certa. A obra de Deus Todo-Poderoso estava sendo feita sobre o fundamento da obra de redenção do Senhor Jesus? Ela realmente tinha avançado à obra da Era da Graça? O livro me encheu de curiosidade e anseio. Aproveitei cada chance que tive para lê-lo em segredo. Teve uma passagem que li certo dia que, se me permitem, gostaria de ler para vocês. Ótimo. Você só sabe que Jesus descerá durante os últimos dias, mas como exatamente ele descerá? Um pecador como vocês, que acaba de ser redimido e não foi mudado ou aperfeiçoado por Deus, pode ser segundo o coração de Deus? Para você que ainda é do seu antigo eu,
É verdade que você foi salvo por Jesus e que você não é contado como pecador por causa da salvação de Deus, mas isso não prova que você não é pecador e não é impuro. Como você pode ser santo se não foi mudado? Internamente, você é assolado por impurezas, é egoísta e ignóbil, mas ainda deseja descer com Jesus. Você pulou uma etapa em sua crença em Deus. Você foi meramente redimido, mas não foi mudado. Para você ser segundo o coração de Deus, Deus deve fazer pessoalmente a obra de mudar e limpar você. Se você é apenas redimido, será incapaz de alcançar a santidade. Dessa forma, você não será qualificado para compartilhar as boas bênçãos de Deus, pois você perdeu um passo na obra de Deus de gerenciar o homem, que é o importante passo de mudar e aperfeiçoar. Assim, você, um pecador que acaba de ser redimido, é incapaz de herdar diretamente a herança de Deus. Amém. Essas palavras me pareceram bem práticas. Pensei em como, ao longo de meus anos de fé, eu sempre confessava e depois pecava de novo. Não conseguia deixar de mentir e enganar. Não conseguia escapar das amarras do pecado. Eu não podia ter certeza de que entraria no reino dos céus assim. Sim. Então eu pensei, e se realmente for como o livro diz? E se ainda estiver faltando um passo na minha fé? Se só aceitar a redenção do Senhor Jesus não for o suficiente? Quanto mais eu refletia, mais sentia que o livro continha a verdade e que nenhum homem poderia tê-las dito. Verdade. Perguntei-me se poderia mesmo ser de Deus, se poderia ser a sua voz. Esse pensamento realmente me encorajou. Continuei lendo, devorando-o com fome. Graças a Deus. Mais tarde, minha esposa percebeu que eu não me opunha mais tanto à sua fé em Deus Todo-Poderoso. Ela parou de ler o livro escondida de mim e, às vezes, até lia partes em voz alta para mim. Certo dia, quando voltei do trabalho, ela estava lendo as palavras de Deus. E quando me viu entrar, ela disse feliz: Lizong, venha ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. A palavra manifesta em carne é a declaração de Deus nos últimos dias. Ela revela todos os mistérios e verdades que nunca entendemos em nossa fé. Que tal eu ler algumas passagens para você? Pensei, ando lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso faz tempo. Talvez tenha até lido tanto quanto você. Você não disse a ela que andou lendo as palavras de Deus escondido? É, não contou? Não. Na época eu sentia muita vergonha. É mesmo. Como eu não me opus, ela pegou o livro e começou a ler. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior, para livrar o homem completamente de seu caráter, que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento. E essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. Havia 2 outras passagens. Eu poderia lê-las? É claro. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a substância imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele poderá mudar completamente e se tornar limpo. Só assim o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado, através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode remover sua corrupção e ser purificado. Em vez de considerar este estágio da obra como sendo da salvação, seria mais apropriado dizer que é a obra de purificação. É verdade. Amém. Amém. Da obra de Jeová à obra de Jesus, e da obra de Jesus àquela deste estágio atual. Esses 3 estágios abrangem de forma contínua toda a gama da gestão de Deus, e são todos obra de um só Espírito. Desde a criação do mundo, Deus sempre esteve trabalhando na gestão da humanidade.
Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. E ele é aquele que inicia uma era e aquele que encerra a era. Os 3 estágios da obra, em diferentes eras e diferentes locais, são inequivocamente a obra de um só Espírito. Todos aqueles que separam esses 3 estágios estão em oposição a Deus. Agora cabe a você entender que toda a obra, desde o primeiro estágio até hoje, é a obra de um só Deus. A obra de um só Espírito. Disso não pode haver dúvidas. Amém. Amém. Após minha esposa terminar a leitura, pedi que ela me explicasse em detalhes. Ela ficou surpresa. Então comunicou comigo. Você sempre dizia que crer em Deus Todo-Poderoso era trair o Senhor Jesus. Na verdade, Jeová, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são o mesmo Deus. Deus faz uma obra diferente em eras diferentes. Na era da lei, Deus Jeová emitiu as leis e os mandamentos para guiar os primeiros humanos em sua vida na terra. Assim, as pessoas souberam o que era pecado e como deveriam adorar a Deus. Mas no fim da era da lei, ninguém conseguia mais observar a lei. Pecavam cada vez mais e corriam perigo de serem condenados e mortos sob a lei. Sim. Na era da graça, Deus se tornou carne pessoalmente para salvar a humanidade, realizando a obra de redenção. Ele expressou seu caráter de misericórdia e amor, derramando graça sobre a humanidade. No fim, ele foi crucificado como oferta pelo pecado para a humanidade. Ao pecar, só precisávamos vir para diante do Senhor confessar, nos arrepender e éramos absolvidos. Sim. Mas o Senhor Jesus só nos remiu dos nossos pecados. A nossa natureza pecaminosa ainda não está resolvida. Ainda não conseguimos parar de mentir e cometer pecados. Somos arrogantes, egoístas, astutos, gananciosos e adoramos nos exibir. Sim. Até crentes que se despendem, fazem algum sacrifício e sofrem um pouco. Fazem isso pelas bênçãos do reino dos céus. É uma transação com Deus. Em face de grandes tribulações e provações ou de uma calamidade real, culpamos o Senhor ou até o negamos e o traímos. Quando a obra de Deus não está alinhada com nossas noções, julgamos, condenamos e nos opomos a Ele de forma arbitrária. Deus é santo. Então, como nós que estamos sempre pecando e nos opondo a Deus, poderíamos estar aptos a entrar no reino dos céus. Não poderíamos. Foi por isso que o Senhor Jesus prometeu voltar e fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias, expressando verdades para fazer a obra de julgamento, começando pela casa de Deus, sobre o fundamento da obra de redenção do Senhor Jesus. Ele veio para nos purificar de nossos caracteres corruptos e resolver nossa natureza pecaminosa. Assim podemos ser libertos do pecado e ser completamente salvos. Correto. Claro. Isso cumpre as profecias do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer. Mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Amém. Mesmo que Deus faça uma obra diferente, em eras diferentes, sob nomes diferentes, tudo é obra feita por um único Deus. Sim. A era da lei, a era da graça e a era do reino são os seus 3 estágios de obra. Cada um surge sobre o anterior, maior, mais profundo e vinculado ao seguinte. Somente esses 3 estágios juntos podem salvar a humanidade de uma vez por todas. Verdade. É por isso que eu aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso não é trair o Senhor Jesus, mas é seguir os passos da obra de Deus e acolher o Senhor. sim. Exatamente. Depois da comunhão de minha esposa, assistimos a um vídeo da leitura das palavras de Deus. Gostariam de assisti-lo? Claro. Deus Todo-Poderoso diz: Já fui conhecido como Jeová, também já fui chamado de Messias, e as pessoas uma vez me chamaram de Jesus, o Salvador, porque elas me amavam e respeitavam. Mas hoje não sou o Jeová ou o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Sou o Deus que voltou nos últimos dias, o Deus que irá colocar fim a esta era. Sou o próprio Deus que se ergue nos confins da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca se envolvem comigo,
Nunca me conhecem e sempre têm ignorado o meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, ninguém tem me visto. Este é o Deus que aparece ao homem durante os últimos dias, mas que está oculto entre os homens. Ele reside entre os homens, verdadeiro e real, como o sol que arde e o fogo que flameja, cheio de poder e transbordante de autoridade. Não há uma única pessoa ou coisa que não vá ser julgada por minhas palavras, e nem uma única pessoa ou coisa que não irá ser purificada pelo fogo ardente. Por fim, todas as nações serão abençoadas por causa de minhas palavras, e também esmagadas por causa de minhas palavras. Assim, todas as pessoas durante os últimos dias irão ver que eu sou o Salvador que voltou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade. E uma vez eu fui a oferta pelo pecado para o homem, mas nos últimos dias eu também me torno as chamas do sol que queima todas as coisas, bem como o sol da justiça que revela todas as coisas. Tal é a minha obra dos últimos dias. Eu assumi este nome e possuo deste caráter para que todas as pessoas possam ver que eu sou um Deus justo. Eu sou o sol que arde e o fogo que flameja. Assim é para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro, e assim é para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas e não sou apenas o Redentor. Eu sou o Deus de todas as criaturas no céu, na terra e no mar. Amém. Após assistir ao vídeo, meu coração se iluminou profundamente. Vi que Jeová, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são um único Deus, que tem feito obras diferentes em eras diferentes. É, isso mesmo. Na era da lei, a obra de Deus Jeová era emitir a lei. Na era da graça, a obra do Senhor Jesus era para remir toda a humanidade. E agora, a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias é expressar a verdade, julgar e purificar o homem. Esses 3 estágios de obra são a obra de Deus para salvar a humanidade ao longo das eras diferentes, de acordo com as necessidades dela. Sim, É isso. Amém. Meu coração teve certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, e que seguir Deus Todo-Poderoso é seguir os passos do Cordeiro. É isso. Amém. Fiquei muito animado. Então disse à minha esposa: sua fé em Deus Todo-Poderoso não é trair o Senhor Jesus, é acompanhar a nova obra de Deus. Exatamente. Foi então que eu finalmente disse a ela: a verdade é que há um tempo venho lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso escondido. Ela ficou um pouco surpresa e disse para mim: desde quando você as lê? Eu não fazia a menor ideia. Eu não respondi diretamente, mas baixei a cabeça e disse, em voz baixa: quando você começou a crer em Deus Todo-Poderoso, eu não só obstruí seu caminho, mas fiz com que nossos filhos fizessem o mesmo e vigiassem você. Agora me arrependo profundamente. Fazer aquilo era resistir a Deus e ir contra Ele. Mas Deus teve misericórdia de mim, guiando-me para ler as palavras dele. Agora não tenho dúvidas de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus, cujo retorno temos aguardado. Ele é o único Deus verdadeiro. Amém. Eu também quero aceitar Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Naquela noite, eu estava muito emocionado. Vim para diante de Deus em oração, clamando o nome de Deus Todo-Poderoso. Deus, obrigado por me escolher e permitir que eu siga teus passos e participe do banquete nupcial do Cordeiro. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Deus realmente nos ama tanto. Amém. Somos todos tão abençoados.